lá. O Lula está nessas reuniões aqui internacionais. Eu vou colocar para vocês aqui o link para todo mundo poder acompanhar. Vamos lá. O mundo gastou 2 trilhões de dólares para alimentar máquina de guerra em vez de matar a fome, diz Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse numa reunião aí com autoridades europeias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta segunda-feira os organismos internacionais, em especial o Conselho de Segurança da ONU, que, segundo o petista, não atende aos atuais desafios da paz, a paz e a segurança. A declaração ocorreu durante sua participação na cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica. A guerra da Ucrânia é mais uma confirmação que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não atende aos atuais desafios à paz e à segurança. Seus próprios membros não respeitam a Carta da ONU, em linha com a Carta das Nações Unidas. Repudiamos veementemente o uso da força como meio de resolver disputas, afirmou Lula. O Brasil apoia as iniciativas... Ih, caramba, eu botei errado o link aqui. Desculpa, gente, peraí. Deixa eu acertar aqui só um minutinho. Vou voltar aqui, ó. A notícia é essa. Eu tava com outra página linkada aí não foi. O mundo gastou 2 trilhões de dólares para alimentar uma máquina de guerra em vez de matar a fome. Aqui é a foto do Lula lá nessa conferência das Nações Unidas, para vocês ficarem por dentro de tudo. E aí eu estava lendo a notícia aqui. A declaração ocorreu durante a participação na cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica. A guerra na Ucrânia é mais uma confirmação que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não atende aos atuais desafios da paz e a segurança. Seus próprios membros não respeitam a Carta da ONU. Em linha com a Carta das Nações Unidas, repudiamos veementemente o uso da força como meio para resolver disputas, afirmou Lula. O Brasil apoia as iniciativas promovidas por diferentes países e regiões em favor da cessação imediata das hostilidades e de uma paz negociada. Recorrer a sanções e bloqueios sem o amparo do direito internacional serve apenas para penalizar as populações mais vulneráveis, acrescentou ele. O presidente brasileiro também citou o valor dos gastos militares globais, que bateram recorde em 2022, impulsionados pela guerra. Pouco antes, ele citou o número de 735 milhões de pessoas atingidas pela fome, divulgado pela Organização das Nações Unidas na última semana. Como se não bastasse, a guerra no coração da Europa veio para aumentar a fome e a desigualdade, ao mesmo tempo em que elevou os gastos militares globais. Apenas em 2022, em vez de matar a fome de milhões de seres humanos, o mundo gastou 2,24 trilhões de dólares para alimentar a máquina de guerra, que só causa mortes, destruição e ainda mais fome, destacou ele. E aí tem um discurso do Lula que foi muito poderoso, muito influente, e eu queria mostrar para vocês aqui antes da gente trocar de site. Não esquecendo, gente, por favor, superchat para a gente manter aqui os nossos trabalhos. Quero cumprimentar o companheiro Ralf Gonçalves. Vou seguir aqui em frente. O uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida. É preciso resgatar uma indústria que seja intensiva em tecnologia e voltada para a sustentabilidade como grande motor da geração de empregos de qualidade. Aliança Digital América Latina e Caribe e União Europeia, que recentemente lançamos, permite o avanço na coordenação de políticas públicas com foco em governança, investimentos e transferência de tecnologia. Da ONU sobre integridade da informação e a agenda da Unesco sobre a regulação de plataformas digitais também constitui aportes fundamentais para o debate multilateral sobre governança. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo.
O poder de compra do Estado é uma ferramenta essencial para os investimentos em saúde, educação e inovação. Sua manutenção é condição para a industrialização verde que queremos implementar. Proteger a Amazônia é uma obrigação. Vamos eliminar seu desmatamento até 2030. Mas a floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O desenvolvimento sustentável possui 3 dimensões inseparáveis: a econômica, a social e a ambiental. O mundo precisa se preocupar com o direito de viver bem dos habitantes da Amazônia. É com esse objetivo que sediaremos em menos de um mês uma cúpula de países amazônicos em Belém, no coração da floresta. Senhoras e senhores, o atual modelo de governança global perpetua assimetrias, aumenta a instabilidade e reduz as oportunidades para os países em desenvolvimento. No Haiti, temos uma grave crise multidimensional que não se resolverá caso seja abordada apenas pelas vertentes migratória e de segurança. Sua superação ocorrerá com a mobilização de recursos adequados para projetos de desenvolvimento estruturantes. A guerra na Ucrânia é mais uma confirmação de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não atende aos atuais desafios, à paz e à segurança. Seus próprios membros não respeitam a Carta da ONU. Em linha com a Carta das Nações Unidas, repudiamos veementemente o uso da força como meio de resolver disputas. O Brasil apoia as iniciativas promovidas por diferentes países e regiões em favor da cessação imediata da hostilidade e de uma paz negociada. Recorrer a sanções e bloqueios sem o amparo do direito internacional serve apenas para penalizar as populações mais vulneráveis. Discurso corajoso, discurso muitos definem como quase revolucionário do presidente Lula ao peitar as nações europeias, as potências europeias, e também falou sobre a questão do problema das fake news de extrema direita e da necessidade de regulamentar através de projetos como o PL das fake news. Obrigado, José Écio Giannini. Lembrando que o nosso canal no Facebook, o Carlito Neto lembra dessa questão sempre aqui, foi roubado, gente. A gente precisa da ajuda de vocês para manter o nosso trabalho aqui, então é muito necessário. Pinguem superchats, façam a Folha Democrata acontecer, para que todo mundo fique muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Vamos aqui então, gente, para outra notícia aqui envolvendo essa cúpula internacional. Está lá na Folha de São Paulo. Vou ler aqui a notícia para vocês, meus queridos e minhas queridas. Aqui na Folha Democrata. Europa anuncia 242 bilhões em investimentos na América Latina e no Caribe. A presidente Ursula von der Leyen fez um anúncio ao lado de Lula durante a cúpula na Bélgica. Cúpula, inclusive, que o Lula foi lá e deu uma alfinetada também no Macron, que é o presidente da França, que o recebeu recentemente. Boa noite, Sandra. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Vamos ver aqui a reportagem do Ivan Finotti na Folha de São Paulo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na manhã dessa segunda que a União Europeia vai investir mais de 45 bilhões de euros, 242 bilhões de reais, na América Latina e no Caribe, como parte do programa Global Gateway. O anúncio aconteceu na abertura do Fórum Empresarial da Cúpula CELAC, União Europeia, que acontece até esta terça-feira em Bruxelas, na Bélgica. O evento reúne líderes de 33 países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e os 25 da União Europeia, a UE. Quero anunciar hoje a nossa agenda de investimentos de 45 bilhões de euros para a América Latina e Caribe. Em conjunto, vamos priorizar os setores que receberão esse dinheiro, disse von Leyen. O Global Gateway não faz só a diferença pela dimensão, cria uma nova abordagem e também uma nova forma de apostar em novos projetos. É fundamental que o investimento se mantenha no local. O presidente Lula, foto aí do Ricardo Stuckert, lá na Europa.
O Programa Geral prevê até 2027 um investimento total de 300 bilhões de euros, 1,6 trilhão de reais em todo o mundo. Esse dinheiro será usado em projetos de infraestrutura, climáticos e digitais para fortalecer as cadeias de abastecimento da Europa, impulsionar o comércio da União Europeia e ajudar a combater a mudança climática. No mês passado, em visita a Brasília, von der Leyen já havia anunciado o investimento de 2 bilhões de euros, 10,7 bilhões de reais, em hidrogênio verde no Brasil. A América Latina e o Caribe podem vir a ser uma fornecedora de energia, o setor de eólicas cresce exponencialmente e o próximo passo é transformar isso em hidrogênio verde, que pode ser exportado entre os continentes e pode ser usado na indústria local, em setores como aço ou nos carros e caminhões, afirmou ela nesta segunda. Outro exemplo é a matéria-prima crítica. Ao contrário de investidores estrangeiros comuns, não estamos apenas interessados na extração dessas matérias-primas, e sim em construir uma parceria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, respondeu que lançará nos próximos dias um novo plano de desenvolvimento para o Brasil. Esse novo Brasil mais justo e solidário está sendo construído. Vamos retomar empreendimentos paralisados, acelerar outros e criar novos projetos. Ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, uma rede de banda larga em todo o país será a base da educação. Com uma reforma tributária em curso, simplificamos e tornamos a economia mais eficiente, afirmou ele. Nos mandatos anteriores, reduzimos o desmatamento em 80%, dessa vez assumimos o compromisso de acabar com ele em 2030. Acabar com o desmatamento, tá, gente? É um projeto aí radical a nível global. E nesse primeiro semestre reduzimos 34% em relação ao ano passado. Em relação à energia, Lula disse que 87% da nossa eletricidade vem de fontes renováveis, contra a média de 27% do mundo. E 50% da nossa energia é limpa, contra 15%. Antes, o brasileiro havia se reunido em portas fechadas por quase meia hora com von der Leyen. A União Europeia vai investir muito nas comunidades da América Latina e no Caribe como forma de reduzir as desigualdades, afirmou von der Leyen. Queremos trabalhar de mãos dadas para os desafios dos nossos novos tempos. Nossa ambição é resolver quaisquer diferenças e a chegar a acordos de benefícios mútuos, disse a presidente da comissão. Lula lembrou que o Brasil menosprezou o comércio no exterior e a diplomacia nos últimos anos, e voltamos para colocar o Brasil no centro das discussões da comunidade internacional, afirmou ele. Temos a forte tendência em energia renovável e pode ter certeza de uma coisa: transição climática passa a ser prioridade de nosso governo, finalizou ele. Apesar do Mercosul estar fora da agenda de discussões, uma das missões de Lula na cúpula é arrancar um compromisso dos europeus e assinar um texto final do acordo ainda neste ano. Nesta sexta, o Brasil compartilhou com os demais países do Mercosul uma contraproposta a um texto da União Europeia que foi enviado em março. Esse novo documento que deve ser aprovado no bloco. Lula pretende que os europeus assinem antes de 2024. O presidente brasileiro hoje tem uma série de reuniões programadas entre hoje e amanhã. Na quarta-feira, ele dará uma entrevista coletiva. Bem interessante aí e importantíssimo que o Brasil se consolide como um player que está criticando o imperialismo global, meus queridos. Vamos falar um pouquinho de... Aliás, espera aí, só só um pouquinho. Vamos pegar aqui o resumo da Carta Capital sobre o discurso do Lula, que está bem interessante também. Vamos ver aqui juntos. LGBTs, Amazônia, Ucrânia e redes sociais. O discurso de Lula na cúpula entre o CELAC e a União Europeia. O petista também disse tratar do acordo do Mercosul, da União Europeia como prioridade, mas pediu um diálogo baseado na confiança mútua e não em ameaças. O texto deles é mais longo, gente, mas eu queria ressaltar aqui, ó, isso aqui foi muito forte no discurso do Lula. Não existe democracia sem respeito à diversidade. Eu estava falando com o Leandro Fortes hoje no almoço, que eu acho que isso daqui é quase que uma ideologia e é um discurso contra os menos favorecidos nas classes. Não existe democracia sem respeito à diversidade, sem que sejam contemplados os direitos das mulheres, dos negros, dos LGBTQIAP+, dos pobres e dos migrantes, prosseguiu. É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser crime no mundo digital. Aqui nesse trecho do discurso, gente, além da questão digital, que é muito importante para nós progressistas,
o Lula assume a luta dos imigrantes, gente, que é uma fatia da população europeia que frequentemente é estigmatizada. Ele assume uma luta global muito importante, muito interessante, para que justamente a gente fique por dentro de tudo o que está acontecendo, meus queridos. Isso é relevantíssimo, o que o Lula está falando nesse trecho aqui do discurso dele. Porque é isso, gente, a luta contra a desigualdade não é uma luta só minha, eu, Pedro, e de outras pessoas. É uma luta de todos nós. Então é muito importante, gente, que vocês fortaleçam veículos como a Folha Democrata. Nós precisamos ainda, precisamos de 45 pilas de superchat. Chamem um amigo de vocês para contribuir no canal ou vire membro. A Sandra e a Cláudia Souza já são membros aqui. Espero que vocês já tenham visto aí a aula de jornalismo básico. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando. E vou pedir aqui, pinguem superchats, gente. Muito importante aqui para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos. Vamos lá, então, para a próxima notícia.